Bom dia, segunda-feira. Para começar bem a semana. Da Rádio Gaúcha em Porto Alegre, começa agora mais uma edição do Bom Dia Segunda-feira. No ar com você, eu, Eduardo Pinzon, vamos juntos ao vivo até às 5 horas da manhã com entrevistas, informações do plantão de jornalismo da reportagem da Rádio Gaúcha. Hoje nosso colega Gustavo Gossen retornando para as madrugadas aqui da programação da Rádio Gaúcha, ele que estava de férias nas últimas semanas, hoje retornando na nossa companhia aqui no Bom Dia Segunda-feira e também pelas próximas madrugadas. Gustavo Gossen já retornando aos microfones aqui da Rádio Gaúcha, já encontrei ele aqui nos corredores do prédio principal da Rádio Gaúcha aqui na Érico Veríssimo com a Ipiranga. Um bom retorno para o Gustavo Gossen. Começando a partir de agora o Bom Dia Segunda-feira com a previsão completa do tempo, as informações do trânsito durante toda a madrugada, a nossa equipe ligada, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo também, e claro, uma trilha sonora criteriosamente elaborada para você. Participe conosco através do WhatsApp da Rádio Gaúcha no 51 999 5218, mande sua mensagem, seu áudio de até 30 segundos, 45 segundos no máximo aí, e participe da programação do Bom Dia Segunda-feira que está começando a partir de agora. Eu prometo para você que a sua semana vai começar bem mais leve com a nossa companhia ao vivo até às 5 horas da manhã aqui na programação da Rádio Gaúcha. O final de semana foi de tempo seco e sol na maioria das regiões aqui do Rio Grande do Sul, um baita domingo aqui em Porto Alegre também na região metropolitana, temperaturas aí na casa dos 20, 22 graus em diferentes cidades aqui da região de Porto Alegre, da grande Porto Alegre. Temperatura neste momento aqui na capital gaúcha de 14 graus, na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo, 13 em Pelotas, 12 em Caxias do Sul, 15 em Santa Rosa e 14 em Torres. O Cleocum vai estar ao longo de toda a madrugada junto com a gente fazendo a previsão dia a dia para segunda, para terça, para quarta, até para o próximo final de semana, para você já ir se programando nesse 16 de agosto de 2021 que está começando a partir de agora, 00:09. Obrigado desde já pela sua participação, pela sua audiência. Vamos juntos ao vivo até às 5 horas da manhã. Já estou aqui com o WhatsApp da Rádio Gaúcha nas minhas mãos. Você já pode ir mandando a sua mensagem, a sua participação junto com a gente, que pela próxima madrugada estaremos juntos, eu, Eduardo Pinzon, junto com você, até às 5 horas da manhã, ao vivo, aqui na programação da Rádio Gaúcha. Dito isso, começou! Bom dia, segunda-feira! Para começar bem a semana, Eduardo Pinzon. Meia-noite e 10, o Bom Dia Segunda-feira tem a honra de receber agora aqui no nosso programa o jornalista Ítalo Bertão Filho.
Ele vai conversar com a gente um pouco sobre televisão, sobre um projeto que ele começou recentemente, que chama Toda a Tela. É uma newsletter onde ele traz informações sobre a mídia, sobre streaming, sobre televisão. Fizemos um bate-papo com o Ítalo na tarde deste domingo, batendo um papo sobre diferentes assuntos relacionados à indústria da mídia aqui no Brasil. Falamos sobre Paulo José, Tarcísio Meira, a preservação da memória da televisão e também do rádio aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. E o Ítalo deu esse prazer que eu tive de conversar com ele. Uma conversa bem longa, por sinal, que a gente vai conferir a partir de agora. Ítalo, um prazer te receber aqui na Rádio Gaúcha. Um bom dia para você e obrigado por topar participar aqui do Bom Dia Segunda-feira. O prazer é todo meu, Pinzon. Também é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Gaúcha que estão nos acompanhando nessa madrugada. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade do espaço. O Toda a Tela está no ar já, é um site que os nossos ouvintes podem acessar, todatela.com.br, e assinar a newsletter que vocês emitem, largam semanalmente, colocam na rua, trazendo as últimas movimentações do mercado de mídia no Brasil. Eu gostaria de que você retomasse o que foi da onde surgiu a ideia dessa newsletter, uma inquietação tua. Você estuda televisão, estuda o mercado de mídia há muito tempo, é formado em jornalismo. Mata essa curiosidade minha e dos nossos ouvintes, por favor, então. Então, Pinzon, na verdade como é que eu te diria? É uma tendência que eu sempre tive desde que eu era criança, desde assim, a mais tenra infância, eu tinha essa vontade de falar sobre televisão e de entender melhor o que eu via. Eu sempre gostei muito de TV, assim, eu reparava que tinha uma necessidade assim de saber sobre o assunto e de entender o que eu via, na verdade. Eu sempre gostei de jornalismo, de televisão. Eu sempre assim, fui um telespectador muito ligado, inclusive nas colunas de televisão que tem por aí, dos jornalistas mais diversos possíveis, inclusive do Jornal Zero Hora, o extinto Caderno TV Show. Eu sempre acompanhava todos os domingos. E aí eu sempre tive esse interesse por televisão. E aí também eu acho que foi um pouquinho do que me levou ao jornalismo, assim, esse interesse no veículo, nos bastidores e também muito na história da televisão. Assim, é um assunto que sempre foi alvo do meu interesse. A newsletter, ela surgiu justamente desse meu interesse por TV. Eu tinha uma demanda que era minha, mas que eu percebia também que era de outras pessoas, tanto que trabalham no veículo como de jornalistas, enfim, de profissionais da comunicação, que era justamente de ler sobre televisão, mas de uma forma não como é feita geralmente pela imprensa, que é uma forma que se baseia muito nas informações de rádio corredor, nas fofoquinhas, aquela coisa que, assim, não desmerecendo os profissionais que fazem isso, lógico, mas assim, não era exatamente o meu interesse era muito por mercado. Eu sentia falta de uma publicação, de um enfoque mais jornalístico, mais sério, mais aprofundado sobre esse mercado que movimenta milhões de reais e bilhões de dólares, né, se a gente for pensar num contexto internacional. Então a Toda a Tela surge muito desse espírito, dessa necessidade que eu percebia que não era só minha, que era de outras pessoas, de ter um conteúdo mais aprofundado, mas ao mesmo tempo jornalístico, objetivo, enfim, um conteúdo que resumisse semanalmente o que estava acontecendo no mundo da mídia para as pessoas. É daí que vem a Toda a Tela. E é justamente por isso que ela nasce como newsletter, porque a ideia era reunir o que saía de informação durante a semana sobre televisão, sobre mídia, sobre streaming, de uma forma objetiva, rápida, que as pessoas lessem rapidamente, em coisa de poucos minutos, e que ficassem bem informadas, porque saem muitas informações sobre TV todos os dias. Se a gente for acessar qualquer grande portal, a gente vai ler várias notícias sobre o assunto, mas de forma muito fragmentada e muito baseada em questões de audiência, daqui a pouco das movimentações das próprias celebridades, né, do show business como um todo, e pouco antenada nas questões de mercado, né, dessa movimentação dos streamings, por exemplo, que a gente vê todos os dias. Então essa é a ideia principal, assim, da Toda a Tela. Foi por isso que ela surgiu, para suprir essa demanda de informação. E logo na arrancada da newsletter, você repercutiu um assunto que tomou também proporções maiores em veículos, em jornalistas, em colunistas
de televisão que já estão há mais tempo, digamos assim, consolidados no mercado, que foi um assunto, que foi a questão do lançamento da TV da Jovem Pan em TV aberta. Aqui em Porto Alegre é o canal ocupado, o canal 14.1, que até pouco tempo era ocupado pelos canais da Loading, isso? Isso. A Loading, ela foi uma emissora que surgiu no ano passado, no final do ano passado, e que ocupou os canais que antigamente eram da antiga MTV, a MTV Brasil, que surgiu em 1990. Que foi um sucesso também, né? Que foi um grande sucesso, né? Que foi um sucesso, não sei se tanto de audiência, mas de repercussão, né? Uma audiência qualificada, digamos. E de estilo de vida também. Com certeza, influenciou toda a juventude, eu acho, dos anos 90, dos anos 2000, né? Uhum. Então, a Loading veio no lugar da MTV, que fechou as portas em 2013. Só que houve um probleminha um problema bastante sério, na verdade, na venda dos canais, porque a MTV Brasil, aqui no Brasil, obviamente, né? A MTV Brasil estão só no Brasil, mas a MTV Brasil não é que ela fosse proprietária, mas quem tinha a cessão da marca no Brasil era a Editora Abril. E a Editora Abril, que era a detentora das concessões, né? Que são as concessões, talvez para o ouvinte que não esteja familiarizado, elas são outorgadas pelo governo federal, por meio de licitação pública hoje em dia, mas por muito tempo por indicações diretas do presidente da República. E a Editora Abril tinha essas concessões, colocou no ar a MTV, e no momento em que a MTV sai do ar, a Editora Abril resolve vender essas concessões, né? Na verdade, é feito um contrato de transferência que depois tem que ser autorizado pelo governo federal. E aí a Abril fez isso. A Abril, ela transferiu as concessões para o grupo Spring, que editava no Brasil a revista Rolling Stone. E aí, só que essa transferência ela tem que ser feita mediante autorização do Ministério das Comunicações, que regula as concessões públicas no Brasil. E esse aviso ao governo foi feito depois da transferência ser realizada. A transferência foi feita em dezembro de 2013 e em janeiro de 2014 foi feita o anúncio ao Ministério das Comunicações, ou seja, deveria ter sido o contrário. Primeiro o aviso, depois a transferência. Algum tempo depois, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra a União e contra a Abril, e também contra a Spring, pedindo a cassação do canal, justamente por essa irregularidade. E ano passado a coisa andou, depois de anos parada na Justiça, e finalmente o TRF3, se eu não me engano, que é da região Sudeste, decidiu que as concessões que antigamente pertenciam à Abril e hoje em dia estão com a Loading, né, elas deveriam ser cassadas, ou seja, elas deveriam não estar mais no ar. Só que tem um pequeno detalhe aí. Mesmo que a concessão seja cassada, mesmo que o TRF diga que a concessão seja cassada, tem a necessidade do Ministério das Comunicações fazer essa intervenção. E até agora isso não foi feito. Mesmo com a decisão sendo tomada no passado, enfim, sendo publicada no passado, esse ano, pelo menos até agora, não foi feito nada. Ou seja, a Loading continua no ar, a TV Jovem Pan pode ser que estreie, e depois, daqui a um tempo, com uma eventual troca de comando no governo federal, ou mesmo até com uma mudança de posição no Ministério das Comunicações, pode ser que daqui a pouco a concessão seja cassada, né? Tem esse imbróglio jurídico. E eu já vinha acompanhando essa questão desde o ano passado. E aí eu pensei, acho que esse assunto pode render para a estreia da newsletter. E felizmente, como tu disseste, todos os principais veículos especializados no assunto deram esse assunto, repercutiram, se aprofundaram, inclusive. E eu acho que é o grande feito da primeira edição da newsletter, né? Já chegando, sendo citada por veículos de fora, enfim, por veículos há muito mais tempo no mercado, por jornalistas que estão há décadas descobrindo o assunto. Então eu fico muito feliz assim, com essa repercussão e também com o sentido de levar essa informação ao público, porque a gente está lidando com concessões públicas, a gente está lidando de certa forma com política, né? Uhum. Então eu acredito que tenha sido muito bom assim, para a largada da newsletter que a gente colocasse uma informação exclusiva para os nossos assinantes.
A concessão desse canal que era ocupado pela Loading, ele foi alvo de disputa da CNN Brasil, que tinha o desejo de se tornar também, de ter um braço na TV aberta, mas também um desejo antigo da própria rede Jovem Pan, sobretudo na pessoa do Tutinha Carvalho, que vem a ser o filho do criador da Jovem Pan, da Rádio Pan-Americana. Isso, o Tuta. O Tuta, isso, de ter também uma TV aberta. E hoje, no edifício... Como é que é o nome do edifício lá na Avenida Paulista, em São Paulo? Agora me fugiu também, mas é o nome de um príncipe, eu acho, de alguma coisa assim, né? Winston Churchill. Não, é do Winston Churchill, não tem nada a ver com príncipe. Exatamente. O edifício Winston Churchill. Onde, inclusive, funciona a Rede Massa, que pertence ao Carlos Massa, mas tá lá no Ratinho, tá lá no 14º andar, tá a Rede Jovem Pan, que tá transformando, que passou por uma grande reforma recentemente, tá transformando a sua emissora de rádio também em uma emissora de televisão, com programas híbridos, né? Isso é uma tendência, o Ítalo, você que estuda e pesquisa sobre televisão, claro. muita coisa de programa que era do rádio migrando para televisão e seguindo no dial, no FM ali, mas também em vídeo no YouTube, com uma audiência muito boa, diga-se de passagem, e a expansão a expansão do FM, não sei se é assim que se chama, mas a ida também do rádio para a televisão, a criação de uma televisão 24 horas. FM expandido que tu citaste. Uhum. Isso aí. Pois é assim, Pison, acredito que essa questão assim envolve muito o futuro dos meios, né, das mídias. Hoje em dia a televisão não é que ela vai morrer, tem muita gente que fala nisso, né? É uma perturbação, inclusive, nos corredores das grandes emissoras, né? O que vai acontecer com a TV? A TV vai morrer? Ou daqui a pouco das próprias emissoras de rádio, o que vai acontecer com o rádio? Qual o futuro do rádio? Qual o futuro da televisão? E eu acredito, assim, analisando o mercado de uma forma geral, que hoje em dia os meios, tanto a TV como o rádio, como o próprio jornal impresso, como a revista impressa, são transmídia, ou seja, daqui a pouco a TV pode ser rádio, o rádio pode ser TV, o jornal daqui a pouco pode ter a sua TV, a sua rádio. É como se fosse um carrossel, assim, daqui a pouco ele está num lugar, daqui a pouco está no outro. E eu acredito que a Jovem Pan é uma das precursoras assim, desse modelo no Brasil. Não que as outras emissoras, inclusive a Gaúcha, não tenham suas transmissões, mas a Jovem Pan está dando um passo adiante, ela está transformando a programação de rádio dela em programação de televisão. Recentemente o canal History da TV Paga passou a exibir o Jornal da Manhã, que é o principal jornal da Jovem Pan pela manhã, na televisão. Ou seja, é um programa de rádio que está sendo transmitido na TV com cara de TV, com cenário, com apresentadores, enfim, com o formato do rádio, mas também com a forma da televisão. E eu acredito que essa tendência vai ser cada vez mais frequente. A gente vai acompanhar outras emissoras fazendo esse movimento. E também emissoras de televisão apostando no rádio daqui a pouco, como tu citaste, o próprio Grupo Massa do Ratinho, é um que inicialmente apostou em televisão com as afiliadas do SBT no Paraná, e hoje em dia está no rádio também, com a Massa FM, que tem sinal em vários capitais do Brasil. Então eu acredito que a tendência dos grupos de comunicação e principalmente das emissoras de TV é essa, se tornar daqui a pouco rádio, ou o rádio se tornar televisão. Eu acho que está muito nesse jogo do transmídia, até por gerar, eu também acredito, por gerar valor agregado, ou seja, daqui a pouco eu tenho rádio, televisão e jornal. Não fica só restrito ao meio. Uma rádio, uma televisão não vai ficar só restrita ao meio. Isso é muito importante se a gente pensar numa lógica hoje de internet em que todo mundo está procurando a tal da publicidade digital. Se eu tenho mais meios para oferecer ao mercado, é melhor. Isso valoriza o preço do anúncio. E conseguir atingir públicos diferentes. Eu vou compartilhar aqui contigo, Ítalo, e com os nossos ouvintes aqui da madrugada do Bom Dia Segunda-feira, que recentemente eu fiz contato com um influencer de uma área. Eu não vou citar a área até para não identificar ele, mas ele tem atuação aqui em Porto Alegre, e eu convidei ele para vir aqui no Bom Dia Segunda-feira. A gente poderia até conversar antes, não precisava ser ao vivo o nosso bate-papo. E ele tem 100 mil seguidores no Instagram e tem muito acesso no YouTube. Ele tem um canal no YouTube
faz prestação de auxílio às pessoas que daqui a pouco querem comprar determinado bem, uma série de coisas assim, e é uma pessoa muito bem conceituada aqui no mercado do Rio Grande do Sul, na sua área. Eu convidei ele para vir aqui e falei que o nosso programa vai ao ar da meia-noite às 5 horas da manhã. E ele me questionou se não teria a possibilidade de rodar a entrevista com ele num horário um pouco mais nobre, tipo às 7 ou às 8 horas da noite na programação aqui da Gaúcha. E aí e ele não me respondeu mais. Eu falei, olha, não temos essa opção, afinal de contas o nosso Bom Dia Segunda-feira aqui realmente na madrugada, a gente segue ao vivo, vai conversando com os nossos ouvintes, com os ouvintes que estão aí do outro lado do rádio. E ele não me respondeu mais, perdeu o interesse em conceder a entrevista aqui para mim no programa. E eu fiquei pensando assim, poxa vida, ele já tem um público bem consolidado, que é o público consumidor dele, e ao fim e ao cabo de tudo isso que tu falou, o que interessa, sobretudo para a televisão e para o rádio, são números, é a audiência, que ali na frente vai resultar em publicidade, em contratos de publicidade. E eu pensei, poxa, ele perdeu uma baita oportunidade de conversar com um público que, quem sabe, não conhece o trabalho dele e que poderia acessar as suas plataformas, o seu canal no YouTube, o seu Instagram e, sei lá, atingir uma fatia, um público de uma idade diferente que ele, quem sabe, não esteja contemplando atualmente. E eu fiquei refletindo sobre isso e, enfim, quis compartilhar aqui contigo e também com os nossos ouvintes, porque é um pouco disso, né? É um pouco disso. Eu acredito, Pinzon, que tem um pequeno detalhe aí que tu não mencionaste. Eu acredito que isso se deva muito a um desconhecimento da mídia, como funciona. Se ele te perguntou se não poderia ser reproduzida a entrevista em outro horário, é porque ele não sabe como funciona a lógica do veículo rádio, em que o horário nobre, digamos, do rádio é de manhã cedo, né? E não sabe como funciona a questão de programas, que são programas fixos e que o Bom Dia Segunda-feira é exibido de madrugada. Não vai ter Bom Dia Segunda-feira na quarta, por exemplo. Exato. Não faz sentido isso. Então eu acredito que seja muito disso, e isso eu acho que é um indício também que, inclusive, que as televisões e as rádios estão percebendo, que é o público mais novo, mais jovem, daqui a pouco não está sabendo como é que funciona a TV aberta, a questão da grade, porque hoje em dia, com o streaming, daqui a pouco uma criança jamais vai ter contato com a grade de programação que tu conhecemos, que é aquela coisa do horário fixo que a pessoa tem que parar para assistir, né? 8h30 da noite, o Jornal Nacional está no ar, esse tipo de coisa. Então eu acredito que é um grande desafio para as emissoras de televisão e para as rádios romperem com isso, mostrar que daqui a pouco existe a programação vertical, com grade de programação, mas também criarem uma forma de estarem nessas outras grades não lineares, digamos, né? A pessoa pode assistir na hora que ela quer. Eu acho que o principal desafio hoje das emissoras de TV e de rádio é o rejuvenescimento do público, porque os jovens precisam também ser consumidores dessa programação. Mesmo que a programação tenha hoje em dia seja assim generalista, digamos, né? Tem muito essa questão de rejuvenescer, porque precisam de novos ouvintes, precisa-se de novos telespectadores. E é o principal jogo que principalmente que a indústria televisiva está travando com o Netflix, com o streaming, porque o streaming ele alcança muito o público jovem. E é por isso também que a indústria televisiva está criando novos serviços de streaming, novas plataformas para fazer alguma frente e para chegar nesse público que daqui a pouco não consome TV aberta, que não consome a grade de programação. É um grande desafio. Mas eu vou te dizer, Pinzon, eu acredito que o influencer aí ele errou bastante. Porque o público da madrugada é super qualificado, é um público que é diferenciado, inclusive, dos demais públicos que povoam a programação. Então eu acredito que foi um baita erro do influencer esse que tu citaste. E sobre isso que tu acaba de comentar, Ítalo, GZH produziu aqui uma série de reportagens e de vídeos também, fazendo uma orientação de... Como é que chama? Agora me fugiu a palavra que eles utilizaram, mas de tão somente educação à leitura e acesso a... Alfabetização midiática? Alfabetização midiática, exatamente isso. Você saber identificar na programação da rádio, na programação do jornal, na programação da televisão, até na leitura de um jornal, o que é o espaço de opinião, o que é o espaço de notícia, o que é um colunista, o que é... Enfim,
quais são as diferentes coisas básicas, Ítalo, que a gente aprende na escola, na disciplina chamada língua portuguesa, e a gente aprende a interpretar isso, a daqui a pouco identificar que no jornal as letrinhas itálicas de um texto, daqui a pouco seja um texto opinativo de um colunista que está sendo pago para emitir opiniões, e não necessariamente representa a opinião do determinado veículo, do jornal. Enfim, acontece isso muito aqui na rádio, na programação da rádio, da Gaúcha, porque os ouvintes se manifestam através do WhatsApp e enchem de mensagens o WhatsApp falando justamente, mas essa opinião, essa pessoa, a fulana só sabe dar opinião sobre isso, fulano só sabe falar sobre aquilo, mas é diferente de uma notícia, nós, no meu caso que sou o repórter aqui da rádio, muitas vezes há um investimento da rádio, vamos pegar o repórter, vamos pegar um motorista e um fotógrafo e deslocá-los até o local de um incêndio, de um crime, a gente vai estar relatando aquela situação sem fazer nenhum tipo de juízo, foi essa pessoa que matou naquela cena. Não, a gente não vai fazer isso. Isso não cabe a nós. Às vezes, para um jornalista de opinião, ele pode até, não no caso de um crime, mas no caso da política, por exemplo, emitir a sua opinião, e muitas vezes as pessoas que estão nos consumindo, isso que você destaca é um grande desafio para os veículos e para as rádios, para todos os veículos de comunicação, de se fazer entender que, aqui é opinião. Não à toa, acho que é a TV Bandeirantes, no Jornal da Band, às vezes eles colocam um lettering, colocam um GC editorial ou opinião. O SBT fazia isso também. O SBT fazia isso também, aí falamos a mesma coisa. Com a Raquel Sherazade, né? Então, para a pessoa identificar que aquilo era a opinião que daqui a pouco o jornalista estava compartilhando ali naquele espaço, que não necessariamente, o editorial é do veículo, né? Mas a opinião às vezes se limita àquela pessoa. Enfim, esse tipo de coisa a gente percebe muito essa falta de alfabetização no consumo de informações, tanto na internet, quanto na rádio, quanto na televisão. Com certeza. Eu até diria, Pinzon, eu sempre gosto de falar isso, que no Brasil todo mundo é técnico de futebol e também é programador de televisão. As pessoas acham que sabem tudo de televisão, de comunicação, de mídias. Claro, não que as pessoas não possam ter suas opiniões, não é isso que eu quero dizer. Mas é que, assim como todas as outras profissões, o jornalismo, a comunicação, ela tem as suas especificidades. Ou seja, quem é treinado para aquilo sabe o que está fazendo, não é à toa que as pessoas fazem aquilo, não é por acaso. Tem toda uma técnica, inclusive por isso os cursos de jornalismo são importantes nesse sentido, para ensinar as pessoas a técnica para depois elas se formarem jornalistas e exercerem a profissão. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Então eu acredito que principalmente as redes sociais criaram essa armadilha nas pessoas, porque ali, se for pensar no Facebook, por exemplo, todo mundo pode compartilhar sua opinião. E aí parece que tudo é opinião, não tem essa diferenciação entre informação e opinião, opinião, que é o que a gente tanto busca na prática diária do jornalismo, né? Buscar a informação exata, enfim, ou o que seja mais próximo da exatidão, buscar essa precisão da informação. E essa é um grande problema, assim, e justamente para as pessoas perceberem essa não é nem a preocupação, essa tentativa de se buscar o preciso, o exato, a informação fidedigna, né, ou pelo menos que seja mais próxima da realidade. E as pessoas, às vezes, por alguns vieses que a rede social incentiva, porque a rede social trabalha muito com isso, o algoritmo trabalha muito com isso, tem esse probleminha. As pessoas não percebem que muitas vezes o algoritmo está manipulando elas a expressarem a opinião delas, e com isso elas criarem uma bolha de opiniões que acaba refletindo daqui a pouco numa informação falsa sendo repassada, ou numa opinião travestida de informação. Isso é muito comum. Essas barreiras entre informação e opinião foram quebradas com a ascensão da rede social. É muito perigoso. Daqui a pouco a gente pode estar compartilhando não só uma notícia falsa, mas uma notícia que vai impactar milhares de pessoas, né? Hoje em dia tem um problema grave, inclusive na pandemia disso, mas antes da pandemia já vinha esse problema das fake news, que os veículos de comunicação, inclusive
o Grupo RBS vem tentando combater. Então eu acredito que a alfabetização midiática ela é super importante, não só para o jornalismo, para a melhoria da compreensão do público, mas também para a melhoria da sociedade como um todo. Talvez não a melhoria, mas o aperfeiçoamento da vivência em sociedade, porque daqui a pouco uma notícia falsa repercutida, compartilhada, pode gerar um estrago social enorme, gera um estrago social enorme, hoje mesmo. Então eu acredito que a alfabetização midiática é o desafio do século XXI, eu diria assim, de uma forma geral, porque é muito complicado, daqui a pouco se coloca a alfabetização midiática nas escolas, mas aí outro tipo de categoria profissional vai querer também que esteja nas escolas enfim, a informação sobre aquela categoria, né? Sei lá, eu estou pensando num exemplo hipotético aqui, daqui a pouco os médicos vão querer que as aulas de primeiro socorro sejam obrigatórias também. Estou pegando um exemplo hipotético aqui. Então o desafio, eu acho que não é só a gente querer que a alfabetização midiática exista, mas também de como colocar ela em prática, né? Não sei, daqui a pouco, quem sabe um curso livre, uma coisa do tipo, uma atividade à parte nas escolas. É uma discussão a se pensar, inclusive na questão de currículo obrigatório, esse tipo de coisa que o Ministério da Educação coloca para as escolas. Eu acredito que a base curricular, talvez em algum momento, tinha que incluir aulas de alfabetização midiática, como tem diversos outros tipos de educação, né? Não só midiática, mas educação física, enfim, dentro das bases curriculares. Então eu acredito que a alfabetização midiática é o nosso desafio, o desafio enquanto profissionais da comunicação, não só como das empresas de comunicação, mas dos próprios jornalistas. Como colocar isso em prática é o nosso grande desafio. O Bom Dia Segunda-feira está conversando nesta madrugada com o jornalista Ítalo Bertão Filho, ele é editor da newsletter Toda a Tela, e que está abordando aqui com a gente diferentes assuntos relacionados à indústria da mídia no Brasil. Sobre isso que você falou, Ítalo, em relação às fake news, às notícias falsas, tem muita gente que virou que nem aquela coisa relacionada à pandemia, né? A gente sabe que tem que se cuidar e o pessoal, de tanto falar, acaba que não dá mais muita bola para a questão das notícias falsas. Mas uma coisa que me marcou muito na minha breve carreira aqui no jornalismo, ano passado, no começo da pandemia, no mês de abril, eu pude presenciar e materializar o que é uma notícia falsa. Isso para mim foi um desafio e também uma satisfação em poder ajudar uma comunidade que se viu assolada em meio a uma pandemia viral, uma pandemia que transmite uma doença e que foi enganada por uma notícia falsa. Vou te dar o exemplo do que aconteceu. Ali no mês de abril, eu estava trabalhando, fazendo férias do nosso colega Eduardo Paganella nas tardes aqui da Gaúcha, acompanhando o trânsito e as movimentações nas ruas daqui de Porto Alegre. Claro, um movimento muito reduzido em função das restrições impostas por decretos e tudo mais, mas lá na Restinga, no extremo sul aqui de Porto Alegre, num bairro mais populoso aqui da capital gaúcha, surgiu uma notícia falsa através do WhatsApp que na quadra da escola de samba Restinga iriam ser distribuídas cestas básicas para a população. Muita gente estava sem emprego, era o começo desse momento difícil da pandemia que a gente estava vivendo, e aí eu fui para lá com a unidade móvel da Rádio Gaúcha e tinha, assim, por baixo, umas 200 pessoas formando uma fila gigantesca lá na frente da quadra de samba da Restinga, numa porta, e o pessoal estava começando a ficar nervoso porque não tinha alimento lá, não tinha cesta básica lá, e a gente foi descobrir a reportagem, o jornalismo, no caso eu era o repórter na ocasião, que não existia isso não ia ter distribuição de cesta básica lá. Informação falsa. Aquela informação falsa. E aí existiam estelionatários que estavam ali na comunidade, no bairro, na Restinga, coletando o nome e fazendo um cadastro dessas pessoas, prometendo as cestas básicas, e muito provavelmente, aí entrou na jogada a Polícia Civil que foi investigar, muito provavelmente iriam utilizar esses dados das pessoas que estavam desesperadas por uma cesta básica de alimento para cadastrar no programa do governo federal do auxílio emergencial, porque a pessoa, o estelionatário dizia, preciso do seu nome completo, do seu CPF, do seu endereço aqui, porque você vai receber a cesta, e as pessoas não receberam a cesta básica e ainda caíram, algumas delas, em um golpe,
dando seu CPF, dando seu nome completo para uma pessoa desconhecida que estava circulando. Tudo começou, a origem foi uma mensagem falsa, uma informação falsa no WhatsApp, né? Sim, e é uma coisa que assim que a gente vê que acontece num bairro específico, mas daqui a pouco é uma notícia que está circulando em todo o Brasil. É o que alguns teóricos da comunicação chamam de infodemia, né? Que é a pandemia de informações falsas, que é uma coisa que tem afligido o mundo todo, né? A gente precisa lembrar que não é só o Brasil que está nessa, o mundo todo. Os Estados Unidos agora tiveram recentemente a eleição do presidencial, e a gente percebeu, a gente soube das informações falsas que eram repercutidas, e a todo momento os veículos de comunicação tentavam debelar elas. É muito complicado isso, porque também exige um esforço das equipes, das empresas de comunicação, ou mesmo de agências de checagem, em tentar diferenciar o que é falso, o que não é falso, e ao mesmo tempo de mobilizar pessoas. Daqui a pouco, pessoas que poderiam estar fazendo reportagem na rua, poderiam estar procurando assuntos, daqui a pouco elas estão sendo mobilizadas para apenas desmentir notícias falsas que estão circulando. Não que isso não seja necessário, é necessário, mas às vezes daqui a pouco tu acaba mobilizando mais a equipe para desmentir o que é falso do que para apurar notícias novas, verdadeiras, que estão circulando na sociedade. Então é um jogo muito complicado, e que eu acredito que, inclusive, que as emissoras de televisão elas precisam estar mais engajadas nisso, porque a gente sabe dos movimentos, principalmente do Grupo Globo, em torno disso, com o projeto É Fato ou Fake, né, que é muito divulgado, inclusive na programação da TV Globo, da Globo News, mas ainda eu percebo que nas demais empresas de comunicação de televisão isso engatinha, ainda tem uma dificuldade dessas empresas em aderirem a esses projetos. Em 2018 a gente teve um projeto que reuniu vários veículos, inclusive a Gaúcha ZH, que era o projeto Comprova, que era um projeto que se destinava justamente a fazer checagem de informações falsas nas eleições de 2018. Mas não se viu, depois disso, o movimento das emissoras de televisão se engajando nesse tipo de ferramenta. Não houve essa troca. Eu acredito que o principal desafio é esse. Até porque tem uma coisa, Pinzon, eu acredito que um dos principais desafios da televisão nos próximos anos é justamente o poder dela se reinventar. E como é que ela vai poder se reinventar? Como é que ela vai poder fazer aquele movimento que eu citei anteriormente de transmídia? É justamente com a questão de se abrir para as faculdades, se abrir para as universidades, daqui a pouco criar mais programas de trainee, daqui a pouco criar ferramentas de inserção da academia. Porque mesmo que os jornais impressos, mesmo que os sites, mesmo que as revistas, que as editoras, enfim, mesmo que o meio impresso tenha esse contato mais direto com a academia, eu percebo que principalmente na televisão ainda há uma resistência de se integrar com a academia e daqui a pouco compartilhar experiências, daqui a pouco de tirar proveito de assuntos que estão sendo discutidos na universidade. Atualmente, eu acredito também que a universidade ela já saiu um pouco daquela defasagem que existia anteriormente em relação ao mercado. A gente percebia que na academia, às vezes, se discutia alguns assuntos de 20 anos antes. Parecia um anacronismo da discussão da academia com a realidade do mercado profissional de comunicação. E eu acredito que hoje em dia a academia já está mais sintonizada. Falta às emissoras de televisão, à indústria televisiva, fazer essa sintonia. Me parece que ainda há uma certa barreira. Muito porque o conhecimento do profissional de televisão, ele é um conhecimento que ele é disseminado na prática, no cotidiano profissional. Então eu acredito que os profissionais de televisão, para eles terem esse acesso a daqui a pouco novas formas de enxergar o próprio veículo, eles precisam dessa inserção na academia. E eu acredito que isso seja essencial para a criação também de novos formatos, daqui a pouco, não só de novos formatos de programas, não é esse tipo de coisa que eu quero dizer, mas daqui a pouco das novas plataformas de streaming, capturar talentos que estão na universidade, que estão na academia, que estão pesquisando daqui a pouco, que estão escrevendo, que estão, enfim, refletindo sobre a televisão.
televisão tem um problema no Brasil, e eu acredito que no mundo também, que ela é vista por muita gente, inclusive na academia, como um produto de baixíssimo valor intelectual, um produto que aliena a população. Ainda tem esse discurso vigorando em alguns lugares. Então, esse é um grande problema. E, por outro lado, a televisão também não se ajuda, porque ela não estimula a inserção da academia, ela não se abre para a vivência acadêmica. A televisão ela é em si mesmada ainda. Mas eu acredito que é preciso uma união de esforços para ir contra, não para ir contra, mas para tentar enfrentar os gigantes do Vale do Silício. Só assim a indústria televisiva vai conseguir avançar e vai conseguir chegar naquilo que eu citei, do formato transmídia. Ela está em todas as plataformas possíveis e também exercendo o que ela sempre soube fazer. É um perigo também acontecer o seguinte: daqui a pouco a televisão ela acha que ela é rádio, e aí ela passa a fazer rádio, ela deixa de fazer televisão, e aí quando vê o principal modelo de negócio, ela acabou se extinguindo por inércia, por daqui a pouco ter se transformado em rádio e não fazer o que ela sabe fazer de melhor, que é televisão. Então tem muito essa problemática, e essa é uma problemática que eu acho que ao longo do século e não dessa década a gente vai tentar resolver. Porque é tudo muito novo, né, Pinzon? Essa revolução que a gente está vivendo, é uma revolução das mídias, é uma coisa de 30 anos para cá, 25 anos, mas a gente pode colocar como princípio 1995, que é quando a internet explode, né, no Brasil e no mundo. Então é muito recente em termos históricos, se a gente for pensar 25 anos. Então eu acredito que o desafio do século vai ser fazer essa transição transmídia, que a TV, que o rádio, que o jornal estejam em diferentes plataformas e também concorrendo com o YouTube, com as plataformas de streaming, enfim, com todo esse novo cenário de players que vem surgindo ao longo desses últimos 25 anos. Ítalo, aproveitando que você está falando de televisão, teve uma matéria que você fez para a revista Piauí falando sobre a Rede Manchete. Eu acho que você é um profundo conhecedor da história da Rede Manchete, e um texto é muito primoroso, é um texto muito bom de se ler, como todos os textos que são publicados na Piauí, que dá conta do acervo de mais de 25 mil fitas que pertencem à Rede Manchete, que foi a leilão e não teve nenhum interessado para comprar. Para não tomar também muito teu tempo, e eu sei que a história é longa a respeito da Manchete, inclusive a TV Pampa, a Rede Pampa foi a primeira afiliada da Manchete aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre, se não estou enganado. É isso aí mesmo. Eu queria que tu compartilhasse com a gente um pouco dessa tua pesquisa, você ouviu especialistas em comunicação, e compartilhasse com os nossos ouvintes aqui da madrugada um pouco dessa história, desse acervo que inclui aí clássicos da teledramaturgia do Brasil, e que tu fez essa matéria lá. Quem quiser acessar também na revista Piauí Online, ali acessa. Foi no mês passado, no mês de junho, que você publicou esse material, né? Isso. A revista Piauí, ela disponibiliza na internet, qualquer pessoa que quiser acessar, acho que procurando no Google mesmo acha. É só procurar o meu nome, mais Rede Manchete, mais revista Piauí, eu acho que vai ser o primeiro resultado que vai aparecer. Uhum. Mas então, Pinzon, como tu disseste, esse acervo, ele é muito grande, ele é muito rico. A Manchete, ela, como tu disseste, ela surgiu em 1983 e ela encerrou as suas atividades em 1999. Mas, apesar desse pouquíssimo tempo de existência dela, ela deixou um legado de produções, de novelas, de programas de auditório, enfim, de telejornalismo, que é um legado muito rico, é um acervo riquíssimo do ponto de vista cultural, do ponto de vista de história do Brasil. Ali eu acredito, inclusive, que esteja um resumo do que foi a transição da ditadura militar para a nova república. A Manchete pegou toda essa fase, desde o governo do João Figueiredo, que foi inclusive quem deu a concessão para que fosse inaugurada a TV Manchete, até o governo Fernando Henrique Cardoso, quando a Manchete deixa de existir. Então é um acervo muito rico, mas muito mal cuidado. É um acervo que, depois do fim da TV Manchete e posterior falência da empresa,
acabou sendo, digamos assim, manipulado de uma forma indevida, porque não se teve a preocupação cultural com aquilo. Foi um acervo que ficou em más condições de conservação durante muito tempo, praticamente durante 20 anos, em péssimas condições de conservação. E hoje em dia está sendo disputa aí, alvo de leilões. Agora, em setembro, vamos ter outro leilão. E é um acervo que não tem um valor comercial. Ele até teria um valor comercial, mas ele não tem um valor comercial hoje, porque as fitas elas são vendidas só como suporte físico. Quem comprar vai ter o acesso às fitas, mas não aos direitos autorais daquelas produções. É um grande problema. E eu acredito que é um grande problema, inclusive, para a preservação desse acervo, porque no momento em que não há valor comercial, quem é que vai comprar aquilo, né? No fim, acaba sendo, infelizmente, visto como lixo eletrônico, como se fosse sucata. E, na verdade, seria uma sucata, mas, na verdade, é expressão cultural. Ali a gente tem várias novelas como Pantanal, que foi exibida em 1990, acho que é o maior sucesso da emissora. Também tem Dona Beija, né, a novela com a Maite Proença, Cananga do Japão, Ana Raio e Zé Trovão, enfim, novelas que foram, algumas com mais sucesso, outras com menos sucesso, mas que foram a expressão cultural de uma época do Brasil. Então é muito triste, na verdade, é lamentável que a gente esteja vendo essa situação, com esse arquivo indo a leilão e não sendo adquirido por ninguém, e a cada dia se perdendo. A gente não tem uma noção exata de como está esse arquivo hoje, de como é que está o estado dessas fitas. Porque talvez o ouvinte lembre das fitas VHS, que elas se deterioravam depois de algum tempo. No caso das fitas profissionais, é muito pior, porque é muito mais delicado o material. Então, se a fita não é conservada nas condições adequadas, daqui a pouco ela se perde. Em Porto Alegre, inclusive, a gente tem um exemplo muito bom, que é o arquivo da RBS TV, que preserva os programas, os telejornais da emissora. Mas é um dos poucos casos que a gente tem no Rio Grande do Sul de preservação da memória. Inclusive, Pinzon, eu vou aproveitar a oportunidade para lembrar, inclusive fazer um apelo aqui ao nosso governador Eduardo Leite, que o arquivo os poucos arquivos que restaram da TV Piratini, eles estão depositados na reserva técnica do Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa, que fica localizado ali na frente do prédio centenário do Correio do Povo, no centro de Porto Alegre, na Andradas. Com a E esse arquivo, ele está há muitos anos nessas condições. São condições totalmente inadequadas para esse arquivo. O arquivo da TV Piratini, o que restou, na verdade, são rolos de filme, mas são rolos de filme que daqui a pouco recontam a história do Rio Grande do Sul dos anos 60, e esse arquivo está disponibilizado no governo do estado, mas numa condição muito ruim, e também numa condição do seguinte: o governo nunca se mexeu, nunca teve essa disposição, esse esforço de ir atrás, de tentar recuperar esse arquivo. Ele está lá, o governo sabe disso, o governo tem ciência, a diretoria do Museu da Comunicação tem ciência disso, mas não existe verba. A alegação sempre disso é que não existia verba para a recuperação desse arquivo. Só que é a memória do Rio Grande do Sul que está se perdendo. Então eu faço aqui, aproveito essa entrevista para fazer um apelo ao governador Eduardo Leite, para a secretária da Cultura Beatriz Araújo, para que cuidem desse acervo, porque é memória, é a história do Rio Grande do Sul que está se perdendo agora, enquanto a gente está conversando. Então eu acredito que é muito importante a gente valorizar o acervo, valorizar a memória do Estado, e não só a memória da televisão, porque o arquivo audiovisual, e no caso tanto da Manchete como da TV Piratini, como de tantos outros da RBS TV, ele remonta à história do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, enfim, ele remonta à história da população. E quando a gente perde um acervo desse tipo, a gente está perdendo um pouquinho de identidade também, identidade enquanto povo, porque a memória, ela é a tradução do povo, ela é o que resta, é o que faz dos países nações, é o que faz dos países serem lembrados, é o que faz
a vida da população ser recordada, ser refletida, inclusive serve para que a gente não repita hoje os erros do passado. Então é muito triste assim, a gente ver uma situação como o arquivo da Rede Manchete, como o arquivo da TV Piratini, e nessas condições. A gente precisa, enquanto sociedade, se mobilizar para acabar com esse tipo de situação. Não, eu também não quero dizer assim que o arquivo deva ser a principal preocupação. A gente tem muitas preocupações, ainda mais com a pandemia do coronavírus. Mas a história, ela sempre é negligenciada, não é uma coisa de agora, de 10 anos atrás. É uma constante na história do Brasil como um todo. E, infelizmente, em Porto Alegre a gente tem esse cenário. É um cenário muito triste e eu faço esse apelo ao governo do estado para que veja com carinho esse acervo, porque é um acervo que está se perdendo nos depósitos do Museu de Comunicação. A RBS TV, ela recuperou durante algum tempo, e eu acho que eles têm isso armazenados ainda, latas de filme, de produções, de filmes, de produções feitas até a segunda metade do século XX, do século passado, que pertenceu a Leopold Som. Tu deve conhecer, tu deve lembrar, Claro. Uma das empresas mais importantes do que eles chamavam de cinejornalismo, né? Do século passado, e sempre aparece quando a RBS TV, nos programas de jornalismo, recupera alguma imagem antiga do centro de Porto Alegre. O Teledomingo antigo passava muito as imagens da Leopold Som, né? O antigo Teledomingo, talvez o ouvinte lembre, passava nas noites de domingo para segunda, inclusive, no horário do Bom Dia Segunda-feira. Exato. E volta e meia reproduzia os arquivos da Leopold Som, né? E aparecia ali no Museu do Trabalho, Leopold Som, que foi um material, essas latas de filmes que a RBS TV recuperou, algumas já não tinha mais como realmente recuperar, mas que ajudam a contar a história de Porto Alegre, sobretudo de Porto Alegre e, ao fim e ao cabo, do Rio Grande do Sul. E os ouvintes vão participando com a gente nessa madrugada aqui no Bom Dia Segunda-feira, trazendo essa entrevista com o jornalista Ítalo Bertão Filho. 00:57, alguns ouvintes já mandaram mensagem pra gente aqui. O Fabiano BJJ, ele diz: bom dia. Na minha opinião, daqui pra frente o que vai valorizar a televisão é a sua credibilidade e o que ela vai passar pra sua audiência. O Charles, do Código de Área 54, diz: amigos, a rádio UPF já leva sua programação para a TV aberta de Passo Fundo e região há alguns anos. Também participou com a gente aqui, através do WhatsApp, nas nossas mensagens aqui, pelo 996995218, Gedalberto, do bairro Bonfim, aqui em Porto Alegre, destacando baita entrevista sobre o mercado da comunicação, várias questões envolvendo curiosidades para nós leigos. Parabéns ao entrevistado pela didaticidade. O Ítalo Bertão Filho, jornalista, editor da newsletter Toda a Tela. Quem mandou mensagem aqui pra gente também, agora 00:58. Na sequência, tem a primeira edição do Notícia na Hora Certa, com o Gustavo Gossin, e logo depois do Notícia na Hora Certa, nós voltamos com a segunda parte da entrevista com o Ítalo aqui no Bom Dia Segunda-feira. Quem mandou mensagem pra gente aqui também foi o Edu César. Ele diz: bom dia, Pinzon, estou na audiência. Um abraço ao Ítalo, muito legal escutá-lo aí na Gaúcha falando sobre o meio midiático. Ele citou a conversão da Jovem Pan de rádio para televisão. Ele diz que a PAN foi criada no canal UHF, em São Paulo, entre 91 e 92. Similar, ele cita aqui, a nossa saudosa TV Com. E nunca escondeu um desejo de voltar a ser um veículo de vídeo. Apostou nisso durante o YouTube, a partir do YouTube, consolidou-se com muita força, tanto que agora voltará em breve à televisão depois de quase 3 décadas. Um abraço, o Edu César, nosso ouvinte da madrugada, sempre ligado na programação da Rádio Gaúcha. 00:59, com mais 25 segundos. Gustavo Gossin vem trazendo as informações da última hora para você no Notícia na Hora Certa, da edição da 1h. E como eu comentei, em seguida a gente volta com a segunda parte da entrevista com o jornalista Ítalo Bertão Filho. Você segue participando com a gente, mandando a sua mensagem no 996995218. Vamos ao vivo até às 5h aqui na programação da Rádio Gaúcha. Breve intervalo, em seguida voltamos aqui no Bom Dia Segunda-feira. Do placar. Uma hora 6 minutos, madrugada de segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Você ligado na programação do Bom Dia Segunda-feira, ao vivo, diretamente do estúdio principal da Rádio Gaúcha aqui em Porto Alegre, na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo. Neste momento aqui na capital gaúcha, a temperatura na casa
dos 14 graus, aqui no termômetro, bem em frente ao Grupo RBS, em frente ao Colégio Protásio Alves, localizado aqui na Avenida Ipiranga. Tem um termômetro ali de rua marcando 14 graus nessa madrugada de 16 de agosto de 2021. Estava passando por algumas regiões aqui do estado, pelas câmeras que a gente tem situadas aqui no estúdio principal da rádio. Tem a Praça General Daltro Filho, no centro de Vacaria, completamente fechado o tempo em Vacaria, perdão, eu falei Santa Maria, em Vacaria, tempo completamente fechado com muito nevoeiro. A mesma situação no litoral norte, o Morro da Borússia. Lá do alto do morro tem uma câmera que mostra toda a cidade de Osório. Não dá para ver nem as luzes da cidade por conta desse forte nevoeiro que atinge o litoral norte do Rio Grande do Sul. Temos imagens também do centro de Canela, na Avenida Borges de Medeiros, na região da Serra aqui do Rio Grande do Sul, e também de Gramado. Por lá, tempo aberto, temperatura na casa dos 10 em Gramado e 11 em Canela, e também em Caxias do Sul, a Avenida Rubem Bento Alves, no bairro Santa Catarina, lá em Caxias do Sul, tempo aberto, sem chuva. Assim começa mais uma semana, e você ligado aqui na programação do Bom Dia Segunda-feira, nesta madrugada. Chegou a hora da gente conferir a segunda parte da entrevista com o jornalista Ítalo Bertão Filho. Estamos falando aí sobre televisão, a indústria midiática aqui no Brasil, rádio, televisão, memória da televisão e do rádio. E agora você confere a segunda parte da entrevista. Então, aproveitando que a gente está falando sobre isso, sobre memória da televisão, algum tempo atrás eu até procurei uma reportagem, acho que foi feita pelo UOL, e que cita alguns canais do YouTube, como a Mofo TV e outras pessoas que se dedicam a preservar a memória da televisão do Brasil, da televisão brasileira na internet. Aqui existem pessoas, aqui no Rio Grande do Sul, eu vou lembrar, foi até nosso colega que trabalhou no Grupo RBS, o Dilermano Dias, se não estou enganado. Sim. Ele tem também um acervo riquíssimo de materiais que acabava compartilhando através do YouTube, na conta dele. Eu sempre me lembro que eu assistia os materiais dele na conta Diller 2006, tem o rapaz lá da Mofo TV e outras pessoas que têm um arquivo da televisão que muitas vezes, ou até materiais que as próprias televisões, que as próprias emissoras de TV não têm nos seus materiais, e acabam recorrendo a essas pessoas. Mas aí existe uma questão, uma relação meio difícil entre as emissoras de televisão e essas pessoas que são, entre aspas, amadores, que ali na sua casa, que ali, enfim, criaram o seu acervo da memória da televisão brasileira, com fitas e que tudo mais, e que acabaram disponibilizando no YouTube esse material. Não sei se é do teu domínio essa área, mas o que envolve essa disputa de direitos audiovisuais, eu gostaria que tu compartilhasse um pouco disso, até porque eu não domino um pouco essa área. Não tenho conhecimento sobre isso, e eu queria que tu compartilhasse sobre a importância do trabalho que essas pessoas que não têm vínculo nenhum profissional com as emissoras de televisão, mas que fazem um trabalho belíssimo de recuperação e de guardar esse acervo. Essa questão, Pinzon, é muito provocada pelo seguinte, pela ausência de cuidado do poder público, dos governos, enfim, os governos federais, estaduais e municipais, com essa questão do arquivo audiovisual. Recentemente a gente teve o episódio da Cinemateca Brasileira, que teve um incêndio de uma proporção grande em São Paulo, que acabou queimando documentos, 4 toneladas de documentos, se não me falha a memória, queimou latas de filmes, Glauber Rocha, enfim, essa coisa toda. E é um exemplo, assim, mas não é só um exemplo, porque apesar desse incêndio ter acontecido agora no final de julho, é um incêndio que já vem sendo gestado há muito tempo, por descaso de investimento, descaso daqui a pouco de não ter uma diretoria específica para cuidar daquele acervo que o Estado disponibiliza, daqui a pouco é um descaso, enfim, de não perceber o valor desse material. E as emissoras de televisão, historicamente, elas tinham um problema que foi muito recorrente até os anos 90, que era a regravação de fitas. Uma fita de vídeo no Brasil, até hoje, ela custa muito caro, mas antigamente era mais cara ainda, devido aos custos de importação. Era um valor que comia muito do orçamento das emissoras de televisão.
Então as emissoras tinham por prática regravar em cima. Era como funcionava no videocassete. Tu gravava uma fita de videocassete, daqui a pouco, um tempo depois, resolvia gravar em cima. É a mesma lógica com as emissoras de televisão. As emissoras regravavam os materiais várias vezes, quase que até a fita chegar à exaustão. E essa prática ela foi comum em todas as emissoras de televisão. Não se salva uma que não tenha feito isso. E umas fizeram isso até os anos 90, outras fizeram até os anos 80, até meados dos anos 70. E no caso que tu citaste do pessoal do YouTube, até vou citar aqui o meu colega, o radialista Fábio Marquezini, que tem um canal no YouTube também dedicado a esse tipo de preservação da memória da TV. Esse pessoal faz o trabalho que as emissoras de TV e que o poder público não realizam, ou seja, de preservar e de cultivar a memória. E muitas vezes, apesar deles investirem dinheiro na conversão das fitas videocassete para DVD, enfim, para formato digital, eles são acusados de fazerem pirataria. As emissoras de televisão acusam esses caras de fazerem pirataria, quando na verdade eles não ganham nada com isso, né? Eles estão gastando o dinheiro deles para isso, ou seja, eles não são remunerados, o canal deles no YouTube não é monetizado, não é como os demais que recebem dinheiro da plataforma. Os canais deles não recebem dinheiro do YouTube e ainda por cima as emissoras de televisão acusam eles de pirataria, quando na verdade eles estão resgatando a memória das próprias emissoras que muitas vezes usam o material deles para reproduzir alguma imagem antiga, alguma imagem que eles não tenham ou que seja difícil de localizar no acervo. Isso é muito engraçado porque eles borram, o Monfo TV tem uma marca d'água e a própria televisão borra. É muito comum. É muito comum deles borrarem, inclusive tem um colega aqui que trabalha na Zero Hora no departamento de imagens, ele teve um material dele, o Juliano Trindade é o nome dele, ele teve um material dele utilizado num documentário da Netflix sobre aquele aquele senhor do Ligue Já, como eu me fugiu. Sim, o Walter Mercado. O Walter Mercado, ele teve, o material dele foi utilizado pela Netflix, porque ele tinha um comercial do Walter Mercado gravado, uma participação dele na Globo, acho que foi. E aí eles utilizaram lá e borraram a marca d'água que o Juliano tinha colocado em cima daquele material dele. É muito comum, exatamente isso que você está comentando. É muito comum, o Pison, pelo seguinte, as emissoras, elas, e com toda a razão, elas são donas desse material. Só que tem um problema. Por que talvez não chegar num acordo com essas pessoas que digitalizaram? Eu acredito que as emissoras de televisão, elas ainda atuam de uma forma como se elas fossem soberanas e daqui a pouco essas pessoas fossem meros pirateiros, enfim, copiadores, não vendo como pessoas que daqui a pouco estão preservando a história da própria televisão. Eu acredito que as emissoras de televisão tinham que fazer uma jogada um pouquinho mais coerente. Conversa com essas pessoas, conversa com esses colecionadores, daqui a pouco entra num acordo, porque daqui a pouco essas pessoas vão estar contribuindo para os próprios arquivos, para os próprios centros de documentação. Então eu acredito que essa questão é um pouquinho de falta de sensibilidade e de tato do comando das emissoras. Daqui a pouco é muito mais fácil eles terem acesso aos arquivos particulares desses colecionadores do que tentar recuperar as imagens por conta própria. É muito mais fácil acessar a esse tipo de arquivo que foi gravado do ar. A maioria dessas imagens do YouTube, elas foram gravadas quando as emissoras colocaram no ar seus programas, telejornais, enfim, chamadas. Enquanto a programação estava passando, a pessoa gravou, guardou aquilo e daqui a pouco, 30 anos depois, resolve postar no YouTube. É esse tipo de coisa. E eu acredito que a posição das emissoras precisa mudar agora. Não é uma coisa que tem que entrar em projeto. Porque esses colecionadores, eles estão, na verdade, prestando um trabalho para as emissoras. Eu acredito que uma parceria é muito mais frutífera, porque daqui a pouco, se eles derrubam um canal de uma pessoa como, por exemplo, o Fábio, que eu citei há pouco, daqui a pouco o Fábio não vai querer colocar os vídeos dele novamente, porque ele já tem a experiência passada da emissora ter derrubado o vídeo. Então é muito complicado. E eu acredito que é necessário a mudança agora,
da postura das emissoras. As emissoras precisam se conscientizar de que esses colecionadores não são inimigos delas. Na verdade, esses colecionadores são parceiros, eles são parceiros da memória da televisão. É uma coisa assim, muito interessante. São pessoas que não são remuneradas por isso, mas que fazem aquilo por amor, por gostar do veículo, por gostar da história do veículo. E é uma coisa lamentável a postura das emissoras. Então eu acredito que deva existir uma mudança de comportamento. Até daqui a pouco, quem sabe, um material que o Fábio, que o Dilermando, que tu comentaste antes, digitalizou, daqui a pouco possa estar numa plataforma de streaming, né? Vai saber, daqui a pouco, por exemplo, vou usar o exemplo mais conhecido. Daqui a pouco a Globo precisa do material que ela não tem no acervo, mas que o Dilermando tenha, daqui a pouco eles podem juntos colocarem no Globoplay isso. Então é uma questão que precisa de mais parceria. É aquilo que eu falei antes, Pinson. Eu acho que a televisão ela é muito ensimesmada ainda. Ela precisa se abrir para conseguir a sobrevivência nesse novo mundo. Porque o mundo hoje, nesse contexto digital e de tantas plataformas, de tantos agentes, é um mundo em que as coisas precisam ser mais compartilhadas. Esse é o espírito que a internet traz, que a internet trouxe no passado. É o espírito do compartilhamento, da colaboração. Então eu acredito que a televisão ela precisa aprender com essas pessoas que estão na internet para conseguir sobreviver nessa nova plataforma. A televisão ela não pode se fechar, ela não pode continuar achando que ela tem a mesma posição de 1990. As coisas mudaram, o mundo mudou, a audiência mudou. Daqui a pouco a pessoa não sabe direito o que é televisão, mas sabe o que é o YouTube. A televisão precisa dessa parceria para conseguir continuar tendo o espaço dela nesse novo contexto digital. É madrugada de segunda-feira, 16 de agosto. Aqui no Bom Dia Segunda-feira estamos conversando com o jornalista Ítalo Bertão Filho. Ítalo, para encerrar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo nessa madrugada, a semana foi bem pesada. A semana que passou no sentido das perdas que tivemos. Na terça-feira foi a vez do Brasil se despedir, com muita tristeza, do gaúcho Paulo José, ator e diretor de cinema, e aqui gaúcho de Lavras do Sul, e depois um personagem que tem uma identificação muito grande com o Rio Grande do Sul, mas que foi um ator espetacular, que foi Tarcísio Meira. Você preparou um material que foi compartilhado pelo Jornal do Comércio em relação ao Paulo José. Eu queria que tu compartilhasse um pouco sobre isso com os nossos ouvintes e também convide eles a lerem, a explorarem esse material que você produziu. Claro. Pois é, essas perdas foram significativas não só pelo tamanho das estrelas, né, Paulo José e Tarcísio Meira, quanto pela questão do seguinte, foi em menos de 24 horas, né? Uhum. As pessoas mal estavam tentando se recuperar da morte do Paulo José e veio a notícia do Tarcísio, né? E é uma perda assim que não tem nem como tentar resumir, porque em 24 horas o Brasil perdeu duas lendas assim da dramaturgia, né? O Paulo José em televisão, em cinema, em teatro, e o Tarcísio mais focado em televisão e cinema. Mas de diferentes trajetórias, mas de grandes importâncias ao mesmo tempo, tanto o Paulo como o Tarcísio. Sobre o Paulo, eu fiz uma reportagem, eu fiquei 2 meses praticamente mergulhado dentro da vida do Paulo José. Paulo José que nasceu em Lavras do Sul, como tu disseste, depois foi para Porto Alegre, depois foi para São Paulo, finalmente veio para o Rio de Janeiro, estreou na TV Globo e a partir dali passou a ser conhecido em todo o Brasil. E o Paulo, ele, apesar dessa carreira longeva que ele tinha e dos diferentes personagens que ele fez, né? Ele fez personagens que foram conhecidíssimos em todo o Brasil. Agora de cabeça eu cito o Shazam, do Shazam e Xerife, um seriado que a TV Globo exibia nos anos 70, né? Mas eu também cito o Orestes, da novela Por Amor, do Manuel Carlos, exibida no fim dos anos 90. Foram 2 personagens que até hoje as pessoas lembram e têm saudades desses personagens, né? Talvez do Orestes não tanto, porque o Orestes era um personagem difícil, mas do Shazam com certeza, né? Marcou a infância de muita gente.
mas ao mesmo tempo em que ele tinha esses personagens assim lendários, que o Paulo José era uma figura conhecida em todo o Brasil, ele era uma pessoa muito humilde, assim, era uma pessoa muito generosa, ele sabia da importância que ele tinha para a dramaturgia brasileira, mas ele era uma pessoa solista, assim, daqui a pouco uma pessoa que estava iniciando na carreira de ator pedia algum conselho, ele dava, daqui a pouco ele fazia uma narração para um documentário sem cobrar nada. Enfim, ele era uma pessoa que ele tinha esse espírito generoso e ao mesmo tempo ele se manteve ativo muito por conta do mal de Parkinson, né, de qual ele era portador desde os anos 90, de 93, se eu não me engano. Então ele sempre se manteve ativo e eu acredito que ele tenha sido um exemplo para as pessoas que têm mal de Parkinson, que é um contingente significativo da população, mostrando que a pessoa, mesmo com a doença, pode seguir ativa, pode seguir atuando, pode seguir, enfim, em plena atividade, né? O Paulo José ficou mais ou menos uns 30 anos trabalhando, atuando, dirigindo. Ele só deixou de fazer isso quando a doença chegou num nível que ele não possibilitava mais com que ele tivesse a atuação profissional dele. Então eu acredito assim que o Paulo José foi uma referência tanto de ator, né, um ator excelente, assim, se a gente lembrar de alguns papéis dele, o caso do Macunaíma, o caso do filme Todas as Mulheres do Mundo, é um ator assim excepcional e essa consideração é assim de todas as pessoas com quem eu entrevistei falaram isso. Paulo José é um cara fora de série. Mas além de ser... Desculpa te interromper, Bison. Mas além dessa questão de ser um grande ator, é um grande ser humano. Eu acho que, assim, que o legado que ele deixa não é um legado só artístico, mas é um legado de exemplo para nós enquanto sociedade, sabe? Um exemplo de pessoa generosa e de como daqui a pouco a fama não precisa atingir necessariamente o ser humano, né? Como a fama pode... atuar ao lado da essência, né? Não precisa ser uma coisa que deixe o artista lá em cima e o resto embaixo. Acho que o Paulo José sabia lidar com a fama dele muito bem e sabia como continuar sendo uma pessoa normal, simples, como tantas que a gente conhece, mesmo sendo um ator tão qualificado e com tanta estrela, com tanto prestígio. Sobre isso que você está falando, é exatamente isso, eu te interrompi por causa disso, Ítalo, porque o cineasta, o escritor, o José Roberto Torreiro, não sei como pronuncia o sobrenome dele, ele escreveu, fez um post na última quinta-feira, justamente falando sobre o lado humano do Paulo José. E o texto que ele compartilhou no Facebook, para algumas pessoas ali, eu tive acesso a esse texto, ele teve alguns compartilhamentos e alguns comentários, ele fala exatamente sobre isso, e eu vou reproduzir porque é aquele tipo de texto que você lê e te arrepia e te emociona, sabe? Porque ele fala, ele diz assim, já faz quase 30 anos, mas me lembro perfeitamente da primeira vez que falei com Paulo José. Consegui o telefone dele na Globo, liguei para lá, disse que era estudante de cinema da ECA e queria convidá-lo para participar de um filme. Inacreditavelmente, a telefonista me passou o número na hora. Queria que ele fizesse a narração de um curta-metragem que eu tinha dirigido, chamado Nunc et Semper. Evitei ligar por alguns dias, ensaiando o que deveria dizer, e finalmente juntei coragem e telefonei. Ele mesmo atendeu. Me apresentei, falei que tinha feito um curta e que desde o começo tinha pensado nele como narrador. Avisei que não tinha um tostão para pagá-lo e perguntei se ele aceitaria. Paulo nem titubeou, topou na hora. Não me conhecia, não tinha lido o roteiro e aceitou de primeira. Só avisou que eu deveria ir ao Rio de Janeiro e esperar um horário vago porque ele estava na produção da minissérie Agosto, que iria dirigir. Dias depois, peguei meu Passat dourado, chamei meu colega do curso Marcelo Toledo, que havia feito direção de fotografia do curta e também manjava de som, e lá fomos nós de madrugada para o Rio de Janeiro. Aí ele conta que ao longo do caminho o Passat quebrou algumas vezes, que fez com que eles se atrasassem, e aí ficaram um dia e obrigou com que eles não chegassem no horário combinado, e aí ele estava gravando pela manhã, o Paulo José estava gravando, e ele disse que eles teriam que esperar o fim dos trabalhos do Paulo José para eles gravarem à noite.
no estúdio mesmo da gravação. E aí eles ficaram o dia inteiro, ele, o José Roberto e o seu colega, acompanhando o trabalho do Paulo José, dando sugestões, vendo o trabalho dele e aprendendo ali. E durante a noite ele colocou a fita VHS no aparelho que ele trouxe para que ocorresse a narração, e ele conta, dei-lhe o texto e começamos a gravar pedacinho por pedacinho. Eu sabia que ele tinha trabalhado o dia todo e que deveria estar cansado, mas não podia deixar de caprichar. Então pedia mudanças, pausas, variações, opções de entonação, enfim, tudo que um diretor iniciante e inseguro poderia fazer. E ele escreve, Paulo teve uma paciência de Jó. Nenhuma vez nos apressou e depois, quando eu já estava satisfeito com o resultado, disse que queria fazer um voo cego. Eu não desconfiava, eu nem sabia, eu nem desconfiava o que era aquilo. Ele me explicou que gostaria de ler o texto todo de uma só vez para dar uma certa unidade de interpretação. No final das contas, mais da metade de toda a gravação da narração veio desse chamado voo cego. Enfim, é justamente sobre isso que tu compartilhou aqui com os nossos ouvintes falando, sobre o Paulo José, que eu encontrei esse texto no Facebook, teve alguns compartilhamentos, veio parar na minha timeline e eu achei assim, poxa, de uma genialidade tão simples e humilde. Esse era o Paulo José, uma pessoa humilde, uma pessoa generosa. Incrível, eu achei assim, eu confesso assim que lendo esse texto eu me arrepiei, porque lá no final, só para arrematar, e aí para você também concluir a tua linha de pensamento já falando sobre o Tarcísio Meira, ele escreve aqui, o cineasta José Roberto Toreiro, ele diz, mais uma lembrança, na última cena de morte, o diálogo era assim, Laura Cardoso perguntava, o que a gente faz quando ela, no caso a morte, não vem? E Paulo respondia, esse é um problema. Mas eu queria dar mais um peso para essa frase final e não sabia como. Paulo deu a solução. Laura pergunta e ele faz que não entende, dizendo um simples hã? Então ela repete a pergunta e só aí ele responde. Esse que é o problema. Ou seja, em vez de aumentar a resposta, ele simplesmente dobrou a pergunta. Simplesmente brilhante. Então, nossa, eu achei muito genial, é espetacular, e relembrar isso foi muito emocionante, porque, enfim, acompanhamos os trabalhos dele, alguma parte na televisão. Isso que você falou em relação ao Parkinson é a pura verdade. Infelizmente, nos últimos anos, ele andava acompanhado da sua bengala, que não era charme, era justamente para poder manter o equilíbrio em função da doença. Com certeza. E ele até dizia, né, que o Parkinson era o Parkinson de diversões dele. Ele sempre tentava falar de uma forma que fosse assim, que não fosse aquela coisa, né, coitadinho do Paulo. Não, ele sempre tentava, assim, colocar o Parkinson como mais um episódio da vida dele, não como fosse um fator determinante para que ele deixasse de viver. Eu acho que isso é, assim, é um dos principais legados que ele deixa, sabe? Eu acho que faz falta, inclusive faz falta hoje entre os influenciadores, enfim, entre as celebridades mais recentes, desse espírito, sabe? De dar o exemplo, de daqui a pouco contribuir para que a sociedade melhore como um todo, sabe? Eu acho que falta muito isso, e o Paulo, infelizmente, nos deixou. E eu também ia falar um pouquinho do Tarcísio, como tu disseste. Tarcísio, acho que, não sei entre os ouvintes, mas acredito que sim. Para mim, ele era o Capitão Rodrigo do Tempo e o Vento, né, a minissérie da Globo, a adaptação do livro, da série de livros do Érico Veríssimo. E para mim, o Tarcísio Meira era o Capitão Rodrigo. Ele fez inúmeros personagens, né, uma carreira cinquentenária na televisão. Mas para mim, o Tarcísio Meira era o capitão, era o Capitão Rodrigo, que era um dos grandes personagens da literatura gaúcha, eu acredito, né, Pinzon? Uhum. É um personagem, assim, mitológico, que se transformou ainda mais num mito encarnado na figura do Tarcísio Meira. Eu acredito que o Rio Grande do Sul deve ter sentido bastante a perda desse nosso grande ator, né? E o Tarcísio, ele tem uma característica que é interessante, até eu li essa consideração num texto do jornalista Tony Góes, da Folha de São Paulo, mas que o Tarcísio, ele tinha muito essa coisa que, apesar dele ser um galã, dele ter sido visto como galã, ele não se resumiu à figura de um rostinho bonito, né, do galã, da pessoa
está ali na frente. Não, ele era um ator muito profundo, ele era um ator que sabia usar da voz dele, da figura dele, aquela figura meio assim, séria, né? Uma figura meio diferente, o rosto quadrado, né? O rosto sério. Ele sabia usar disso para a interpretação dele. Ele fez assim, personagens muito interessantes ao longo da carreira, o Dom Jerônimo, da Muralha, o Renato Vilar, da novela Roda de Fogo, que agora foi disponibilizado no Globoplay. Então, assim, o Tarcísio é um cara que ele não se resumiu a ser um galã, a ser mais um galã, como a gente viu tantos na Hollywood antiga, né, que tinha muito essa característica, que é muito também contemporâneo dele, dos galãs inalcançáveis, né. Mesmo que ao longo da carreira dele ele tenha assim, figurado de uma forma distante do público, muito por opção pessoal, a gente não percebia no Tarcísio aquela figura do galã arrogante, pelo contrário, né? Assim como o Paulo me parecia, eu nunca conheci ele, mas me parecia ser uma pessoa assim humilde, mesmo com a estrela que ele tinha, né? Poxa, eu acho que era um dos maiores atores, se não o maior ator da história da televisão, né? Mesmo com todo esse peso em cima dele, ele não me parecia assim, ser uma pessoa difícil, né? Uma pessoa que tinha dificuldades, nunca se ouviu, né? O Tarcísio é uma pessoa que ele sempre foi muito discreta na atuação profissional dele e também na vida pessoal. Nunca se ouviu assim fofocas em torno do Tarcísio Meira, né? Nunca se ouviu esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho que o Tarcísio ele deixa um legado tanto também de, assim como o Paulo José, tanto de ator, como de pessoa, como de atuação pessoal e profissional muito séria, muito objetiva e muito dedicado, né? O Tarcísio Meira deixou uma obra super extensa, né? Ele começa na virada dos anos 50 para os anos 60 na televisão, faz a primeira telenovela diária, né? 25499 Ocupado, da TV Excelsior, em São Paulo. Depois, algum tempo depois, vai para a TV Globo e nunca mais deixa a TV Globo. Aí faz diversas novelas, minisséries, séries, programas, enfim, especiais, né? Agora, no dia que ele faleceu, a Globo reprisou o seriado Tarcísio e Glória, que ele protagonizou com a esposa dele, né? A atriz Glória Menezes. Então, assim, ele deixou uma obra muito rica, que eu acho que é uma obra que vai ser revisitada ao longo dos próximos anos pelos pesquisadores e pelos acadêmicos que estudam teledramaturgia. Sobre isso, Ítalo, eu quero arrematar aqui a nossa conversa. Já parece até engraçado, porque caíram 2 textos da minha timeline no Facebook essa semana, justamente um sobre o Paulo José e outro sobre o Tarcísio Meira. Sobre isso, tem um conhecido meu que durante muitos anos trabalhou como editor de jornalismo, editor de texto de jornalismo na TV Globo em São Paulo, o Tonico Duarte. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele e tudo mais, e ele fez um post no Facebook contando que ele e o repórter Ernesto Palha foram fazer o Globo Mar, que era aquele especial que a Globo tinha, e entravam mar adentro, mergulhavam, enfim. E aí eles estavam, ele como editor de texto e produtor, junto com o repórter Ernesto Palha, no embarque, no setor de embarque do aeroporto Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro, quando deram de cara com o Tarcísio. Ele já conhecia o repórter da Globo, o Ernesto Palha, mas o Tonico, que era editor, sempre atrás das câmeras, enfim, teve a oportunidade de conversar e de sentar junto com eles, junto com o Tarcísio, lá na sala de embarque, ficaram batendo papo. Claro, não demorou e se formou uma fila de pessoas, de passageiros que queriam bater uma foto. É coisa antiga, né? Vamos bater uma foto. É coisa antiga. A gente é dessa geração. A gente é dessa geração, exatamente, de filmar, né? Vamos filmar com o celular, enfim. Mas que queria pegar um autógrafo com o Tarcísio. Ele tava com uma bengala porque tinha levado um tombo de cavalo na fazenda em Itu, no interior de São Paulo, contou o Tonico Duarte nesse texto que ele escreveu. Aí ele conta, foi um senta e levanta sem fim, para todos um sorriso, uma palavra gentil. O astro com dificuldade física. Perguntei a ele se aquilo não o apurrinhava. Tarcísio respondeu sem hesitar: devo tudo a eles. Isso é pouco perto do que recebi. E aí, na opinião aqui do Tonico, ele arremata esse texto escrevendo: portanto, se você não entende ou usa mal a palavra mito, pense no Tarcísio Meira. Mais ou menos isso que você compartilhou aqui com os nossos ouvintes, ô Ítalo.
nesse último momento aqui da nossa conversa no Bom Dia Segunda-feira. Mais ou menos isso para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo. Muito obrigado pela tua disponibilidade de vir aqui. Eu quero só matar uma curiosidade minha. Você é formado aqui na PUC, mas é gaúcho, é carioca, mora no Rio de Janeiro. Qual é que é a origem do nosso entrevistado aqui do Bom Dia Segunda-feira nesta madrugada? Então, Pinzão, obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Minha origem é gaúcho, eu sou nascido em Santo Ângelo, né? Nas de Santo Ângelo? Sou de Santo Ângelo. Eu sou natural de 3 de Maio, que fica ali próximo. 3 de Maio, pertinho, né? Pois é, Santo Ângelo é a nossa capital das missões, né? O pessoal da região missioneira vai gostar dessa citação. Por quê? Porque é o seguinte, eu sempre destaco isso, o pessoal da rádio de Santa Rosa, de Santo Ângelo, até de 3 de Maio, a rádio de Santo Ângelo, lá de Santo Ângelo, de Santiago, São Borja, a partir da meia-noite eles entram em cadeia com a gente, aqui na Rádio Gaúcha. Então o Bom Dia Segunda-feira é muito ouvido pelo interior do estado. Mas você nasceu e foi criado lá ou logo se mudou para Porto Alegre? Não, eu nasci lá, eu passei por mais algumas cidades, em especial pela cidade de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, fiquei alguns anos lá, e aí, mas ainda criança eu fui para Porto Alegre, a minha família se mudou para Porto Alegre, e aí eu passei a viver em Porto Alegre, eu passei a minha infância e minha adolescência em Porto Alegre, e agora, recentemente, eu passei a morar no Rio de Janeiro, uma mudança e tanto, né? Uma mudança e tanto de cidade, mas continuo sempre tendo Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, no meu radar, no meu horizonte. Continuo consumindo a programação da Rádio Gaúcha, do Jornal Zero Hora, enfim, continuo ligado no que está acontecendo, mesmo estando distante, a quase 2.000 quilômetros de distância. Sabe, o bom, Ítalo, de conversar com pessoas como você é porque a gente vai falando e vai... na minha cabeça, por exemplo, eu vou fazendo várias ligações de pessoas, e você falou que morou muito tempo em Santa Cruz. Recentemente, eu e o repórter aqui da Rádio Gaúcha, o Thiago Boff, fizemos uma matéria especial sobre os 15 anos do leilão da Varig, e que foi uma matéria assim que eu tive uma grande satisfação e um grande prazer em produzir, em fazer, entrevistar. E eu entrevistei uma comissária de bordo que foi nascida e criada em Santa Cruz do Sul e foi tentar a vida no Rio de Janeiro. E no final da década de 70, em 79, ela foi para o Rio e ela me destacou, hoje morando em Portugal, Ângela, o nome dela, ela me destacou, ela falou: Eduardo, você não sabe a diferença que foi para mim, de uma família de tradição germânica, de tradição alemã, sair de Santa Cruz do Sul e cair literalmente de paraquedas no Rio de Janeiro. É outra cidade, é outra vida, é outra cultura. A gente está tão próximos dentro do Brasil, digamos assim, mas com uma maneira de se levar a vida. Ela compartilhou isso comigo e isso me marcou muito, porque no final da década de 70, início dos anos 80, e ela comentou comigo: você nem sabe, eu fui contratado pela Cruzeiro do Sul, na época uma companhia aérea, porque eu falava alemão, que era minha língua mãe dentro de casa. Ela disse, e porque eu coloquei no meu currículo, que eu vi no anúncio no jornal O Globo, que uma grande empresa aérea estava selecionando comissárias de bordo, e porque eu coloquei uma foto que eu fiz lá em Santa Cruz, uma foto colorida no meu, uma 3x4 colorida no meu currículo, e entre todas as comissárias que se candidataram, eram mais de 2.000, ela falou: eu fui a única que tinha a foto colorida impressa em 3x4 lá em Santa Cruz, e que eu coloquei no meu currículo lá no Rio de Janeiro, e que anos depois eu vou saber que foi um dos motivos deles terem me contratado, além de falar o alemão. Mas, foi sensacional o nosso papo aqui, Ítalo. Obrigado mesmo, viu? Não, e eu ia só para arrematar, Pinzon, mas assim, os meus conterrâneos, as pessoas que estão em Santo Ângelo, que estão nos ouvindo, acho que vão ficar um pouquinho enciumadas. Mas o lugar onde eu gostaria de estar hoje é em Santa Cruz do Sul. Até é uma cidade muito bonita, tem uma grande qualidade de vida. Então, inclusive, um cumprimento lá ao pessoal de Santa Cruz do Sul, porque a cidade é muito, muito boa de se viver. Continuem preservando essa grande cidade. E não só Santa Cruz do Sul, né? Acho que as grandes cidades do interior gaúcho precisam ser valorizadas, né? Santo Ângelo também, enfim, todas as grandes cidades. Eu acho que é preciso valorizar esse espírito de comunidade que permeia o nosso interior gaúcho. Na próxima oportunidade que eu tiver aqui nesse espaço do horário do Bom Dia Segunda-feira, eu vou procurar alguém lá de São Miguel das Missões para bater um papo sobre história
e toda aquela... sobre histórias das ruínas de São Miguel. Aquele lugar, o sítio arqueológico que tem lá e toda a região das Missões, ela tem eu já estive lá algumas vezes... você entrar no sítio arqueológico de São Miguel das Missões, as ruínas, e caminhar por lá, te desperta uma energia que eu nunca senti em nenhum lugar. Eu acho aquele lugar incrível, sensacional. Vale a pena, se você tiver a oportunidade de explorar a região das Missões. Um detalhezinho, Pinzon, só para que eu me lembrei agora. Na região lá das Missões, nas ruínas de São Miguel, tem o espetáculo à noite. Eu acredito que agora com a pandemia deva ter sido cancelado, mas o até então tinha o espetáculo do Som e Luz. E aí, como é que funciona o espetáculo? Talvez o ouvinte não conheça direito como é que funciona. É um espetáculo que usa o som de grandes artistas brasileiros, e aí tem um holofote que vai iluminando onde são narradas as cenas dos grandes acontecimentos ali nas ruínas, né? Daqui a pouco é narrada uma cena que aconteceu em tal lugar das ruínas. E aí, uma das vozes que compõe o elenco que gravou para o Som e Luz é do Tarcísio Meira. Tarcísio Meira é uma das vozes que está no Som e Luz. Então, assim, o momento que o ouvinte estiver lá, com certeza ele vai se lembrar do Tarcísio Meira, porque é uma das vozes que acompanha o Som e Luz. Nossa, sensacional o nosso bate-papo aqui, Ítalo. Obrigado mesmo pela participação, por ter disponibilizado esse teu tempo de bater um papo com os ouvintes aqui da Rádio Gaúcha, nesta madrugada de segunda-feira, 16 de agosto de 2021. Uma excelente semana para você, um bom dia, e que você comentou comigo que a vacina está chegando também, né, nos próximos dias aí no Rio de Janeiro para a tua faixa etária. A vacina chega hoje para mim, hoje, Pinzon. Segunda-feira. Se tudo der certo, a vacina é hoje. Ainda bem, finalmente. Coisa boa, coisa boa. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Uma boa semana, então. Igualmente, Pinzon. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado à audiência dos ouvintes da Rádio Gaúcha.